Olá, boa noite todo mundo, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham tido uma boa semana. Como de costume, esse primeiro vídeo que a gente vai gravar, a gente vai tirar as dúvidas relacionadas à aula 2, a aula da família da sacerdotisa desse curso de tarô para iniciantes. E se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é João Paulo Silva, mais conhecido como JP. Eu sou tarólogo. E eu também estou no Instagram, no @jptaroterapia. E a proposta deste canal no YouTube é, criar um curso de tarô para iniciantes. A gente está fazendo um curso com um enfoque com enfoque nos arcanos maiores e menores, e a gente está enfocando esse curso nos arcanos através de famílias. Então, a gente teve a família número 1, que foi a família do mago, e a família número 2, que foi a família da sacerdotisa. E depois de cada vídeo, eu gravo um vídeo de plantão de dúvidas, que é este vídeo aqui. E antes de iniciar a tirar a discussão das dúvidas, eu gostaria de agradecer a Adriana e ao André, que mandaram algumas dúvidas, mandaram algumas perguntas bem legais, e são perguntas muito legais, muito interessantes, acho que dúvidas que vocês também, que qualquer um poderia ter, e eu convido a todos vocês, ao final de cada aula que vocês assistirem, a deixar um comentário com suas dúvidas e com as suas perguntas. Já deixa um like aí nesse vídeo também, se você curtir, comenta e compartilha, se você gostar, e vamos às dúvidas então. Vamos lá? Então, a primeira pergunta é da Adriana, e aí ela pergunta o seguinte: o 2 de ouros é apenas gestão de recursos financeiros ou recursos no geral? E aí ela dá aqui um exemplo. Tempo é recurso. Então, equilibrar e otimizar o tempo também não caberia também aí? E a pessoa que equilibra contatinhos, o equilibrador de pratos no Rio Grande do Sul? Tipo, tem duas namoradas e precisa equilibrar os recursos. E aí, sim, o naipe de ouros, ele representa todo tipo de recurso material, tá? Então quando a gente fala de recursos, a gente não está falando só de dinheiro. A gente está falando de dinheiro, de tempo, de conhecimento, de família, de trabalho, de tudo. Tudo que for material tá dentro do naipe de ouros. Então, tempo é um recurso? Sim, tempo é um recurso. Conhecimento também é um recurso. Então, por exemplo, se você fez um curso, se você fez uma faculdade, isso também é um recurso que você tem, né? A sua casa também é um recurso. A sua família também é um recurso, né? Tudo que é material, tudo que é concreto pode ser considerado um recurso. Apesar do tempo ser abstrato, ele também é um recurso, né? Porque tempo, de acordo com o capitalismo, tempo é dinheiro, né? Então, o tempo é sim um recurso. Contatinhos também são recursos, né? Então, a gente pode considerar, a gente pode dizer que o 2 de ouros também está equilibrando os seus contatinhos. Dá uma olhada no fundo da carta, vamos ver a simbologia da carta. Tá vendo que tem água no fundo da carta? Então ele também está equilibrando o emocional. E o emocional dele está fazendo uma onda, né? Então existem também altos e baixos no emocional. Essa água no fundo, ela serve para mostrar que o jeito que a gente equilibra os nossos recursos materiais também afeta o nosso emocional, né? Então a gente pode falar que o 2 de ouros ele é a carta para equilibrar qualquer tipo de coisa, né? Tanto que ele vai aparecer em posições diferentes, dependendo do jogo, enfim. E aí ele vai significar questões diferentes, tá bom? Espero que tenha conseguido responder a pergunta aí, Adriana. E aí a segunda pergunta também da Adriana vem falar sobre o 2 de espadas. 2 de espadas também pode ser alguém negacionista que não aceita outras ideias além daquilo que ele quer enxergar, uma pessoa teimosa, um turrão, que não aceita a verdade além da sua e por isso está cego? Olha, tem alguns elementos aqui nessa carta que dizem que sim,
que o 2 de espadas também pode representar alguém que não quer enxergar alguma coisa, né. Afinal de contas, a carta, ela tá vendada aqui na carta, né, como eu falei na aula, ela tá vendada, então ela não quer enxergar alguma coisa, e ela tá fechada às decisões. Percebe como ela fecha o percebe como ela fecha o chakra cardíaco, aqui, como ela fecha o coração, né. E aí, atrás dela, a gente tem terra e água, então a gente tem um misto aqui de questões de questões concretas e emocionais, nessa carta também. E ela é uma carta que está sentada, né, então, como todo arcano que aparece sentado, ele tem essa ideia de estar fixo numa ideia, né, então, eh a gente pode dizer que o 2 de espadas é um arcano fixo. Então, ele demonstra aqui também uma certa teimosia, uma certa dificuldade em aceitar alguma coisa diferente daquilo que ele tem como verdade. Então, sim, o 2 de espadas pode representar alguém que não aceita novas ideias, alguém que tem dificuldade de enxergar alguma coisa. Ele pode representar um momento de teimosia. Mas, de novo, lembrem-se sempre, os arcanos, eles não representam coisas os arcanos eles não são, os arcanos estão, né? Então, quando a gente está vibrando no 2 de espadas, quando a gente está vibrando no 2 de espadas, a gente está com dificuldade de tomar uma decisão. A gente está com dificuldade de fazer alguma coisa. Não significa que a gente seja, né? Então não significa que porque uma pessoa está com dificuldade de tomar uma decisão ou está com dificuldade de fazer alguma coisa, ela seja uma pessoa teimosa ou ela seja uma pessoa negacionista. Ela pode só estar, né? Pensa em você recebendo uma notícia difícil, né? Uma demissão ou o acidente de uma pessoa querida, alguma coisa assim. São coisas que são difíceis de aceitar, são verdades que são difíceis de digerir, né? E isso coloca a gente nessa posição de dúvida, né? De dificuldade de aceitar. Então, isso também aparece aqui, né? É isso aí. E aí depois, também da Adriana, ela faz uma pergunta sobre os arcanos maiores, e aí ela fala: a sacerdotisa seria o equilíbrio do inconsciente, intuição com o consciente, raciocínio prático? Sim, a sacerdotisa equilibra essas questões também, o inconsciente e a intuição com o consciente. Veja, tem alguns elementos para sustentar essa hipótese aqui. A gente tem os pilares do Templo de Salomão, né, um representando a luz e a sombra, o dia e a noite, o consciente, o mundo consciente e o mundo subconsciente, né? A gente tem na mão dela o Torá, né, que representa o conhecimento do mundo dos homens. Então, o conhecimento consciente está na mão dela, ela é detentora desse conhecimento, e além de ser detentora desse conhecimento, ela também é guardiã do, do mundo subconsciente. Atrás dessa cortina, ela guarda os segredos do inconsciente, os segredos da intuição, né? Então, sim, a gente pode dizer que a sacerdotisa equilibra é, o mundo consciente e o mundo subconsciente ou o mundo inconsciente, né? A justiça seria o equilíbrio moral, material, no sentido da justiça que é correto, ou socialmente ou culturalmente, independente da nossa vontade? Sim. A justiça representa a imparcialidade. Então, ela representa o equilíbrio moral e material no sentido da justiça, sim. E não é a nossa justiça, não é o que a gente acredita por justiça, é a justiça, é o conceito de justiça, tá? Então, é, é aquela ideia de aquela ideia de ação e reação. Para toda ação há uma reação há uma reação de peso igual, né? Aquilo que a gente discutiu no vídeo. Então, no vídeo da aula anterior. Então, para tudo que eu faço, para toda ação que eu realizo, tem uma reação igual, né? Uma reação de peso igual. Né? E isso traz esse conceito de imparcialidade, porque não sou eu quem decide a justiça, né? É uma força maior.
No caso da justiça dos homens, existe todo um sistema judiciário que nos protege ou ao qual nós todos estamos submetidos, né. Então, isso é uma questão imparcial, né, não tem como a gente fugir. E sim, o conceito de justiça, ele vai ser diferente para cada povo, né. Então, o que a gente entende por justiça vai ser diferente do o que a gente entende por justiça vai ser diferente do que, os cidadãos, muçulmanos ou palestinos, ou budistas ou taoístas entendem por justiça. E aí a carta da justiça vai se aplicar a eles também. Porque, de novo, a gente está falando sobre um conceito, né? A justiça ela é um conceito, ela é uma ideia, ela é uma coisa abstrata, né? E a gente não consegue, a gente enquanto ser humano não consegue, eh, a gente não consegue interferir. Eh, pensa num julgamento com pensa num julgamento com júri. É, é a sociedade que vai decidir o veredito daquele julgamento, né? Então os argumentos vão ser apresentados ali, eh, e não, eu acho que o júri não. Eu acho que é só um juiz. O juiz quem decreta o veredito baseado no conhecimento da lei e baseado na imparcialidade, né. Então não existe parcialidade, não existe espaço para parcialidade aqui, né. Então, sim, a justiça é um conceito imparcial. Então, o que for acontecer, vai acontecer de maneira imparcial e justa, né. Justa de acordo com a lei, justa de acordo com o nosso regime judiciário. Isso é justiça, isso é a carta da justiça. Existe a justiça do universo também, que é o karma, né. Então, tudo de novo, toda ação tem uma reação de 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 proporções iguais, né. Então, se eu tiro é aquilo que eu falei no vídeo da aula 2. Se eu tiro a vida de alguém, eh, tempo da minha vida será tirado, ou até mesmo minha própria vida pode ser tirada, né, como os países que têm pena de morte, se aplica a justiça, ou prisão perpétua, né, porque eu tirei a vida de uma pessoa, então eu preciso que, eh, seja tirado, então eu preciso pagar para a sociedade com o tempo que eu tirei da vida daquela pessoa, né. Enfim, esse é o conceito, isso é o que a Carta da Justiça traz consigo. Beleza. E aí depois a gente tem as perguntas do nosso querido André. E aí ele vai falar um pouco sobre os arcanos maiores. E aí ele pergunta: em uma tirada que sai o julgamento e o sol, ou o julgamento e a torre, pensando em casos extremos mesmo, ele ainda fala, pensando em casos extremos, significaria um acorda Pedrinho? Porque o sol e a torre vão trazer de acordo com a pergunta, certo? Sim, o julgamento com a torre ou o julgamento com o sol podem significar sim um acorda Pedrinho. Mas de novo, isso depende muito da leitura, tá, André? Depende muito do tipo de leitura, depende muito da posição em que os arcanos vão sair. Mas tá, vamos supor que eu estou fazendo uma leitura linear, né? E aí sai o julgamento, sai a torre e o julgamento, uma carta do lado da outra. Isso é um acorda Pedrinho, tá? Porque alguma coisa vai acontecer na vida daquele consulente e aquele consulente precisa tomar uma decisão com relação a isso, né? Então, sei lá, vamos supor que o consulente que você está fazendo uma leitura sobre uma leitura sobre o profissional, né? E aí a pessoa te pergunta: eu queria saber um pouco sobre o meu trabalho, eu queria saber um pouco eu queria ter uma ideia de como é que estão as coisas para mim no trabalho e tal.
E aí você faz a tiragem, faz uma tiragem, sei lá, de 3 cartas, e aí vamos supor que aparece a torre e o julgamento. Essas 2 cartas já indicam que alguma coisa vai acontecer, né, então alguma coisa naquele âmbito profissional vai acontecer, né, então, pode ser que essa pessoa venha a perder o emprego, pode ser que essa pessoa, eh, pode ser que essa pessoa não consiga atingir os resultados que ela gostaria de atingir, enfim, alguma coisa vai acontecer. A carta do julgamento, ela aparece justamente para dar para a pessoa essa ideia de que é você quem tem que tomar a decisão sobre o que vai acontecer. Beleza, beleza, você vai. Vamos pensar num cenário trágico assim. Você está na sua casa e você sente um tremor de terra. A torre, né? Um tremor de terra, um terremoto. Você está dentro de casa assistindo lá o programa do Faustão ou o programa do Luciano Huck e a sua mãe está fritando coxinha na cozinha e, sei lá, o seu pai está lendo o jornal na varanda. E vocês sentem a terra tremer, vocês sentem a estrutura da casa ser abalada. Vocês ficam dentro de casa, você continua assistindo lá o seu programa de domingo, a sua mãe vai continuar lá fritando coxinha e o seu pai vai continuar lendo o, a, a, a Folha de São Paulo sentado na varanda? Ou vocês vão tomar uma atitude? É isso que essas cartas significam, né? Existe quando o julgamento aparece, existe a oportunidade de se tomar uma atitude. Acorda, né? Tipo, sua casa vai desmoronar. O que você vai fazer? Você vai continuar fazendo o que está fazendo ou você vai sair dali, né? Então, é isso que essas 2 cartas juntas representam. A oportunidade de fazer alguma coisa é, em decorrência da catástrofe, né? Em decorrência da catástrofe. De novo, isso é um cenário muito horrível, mas enfim. E aí depois a gente tem o outro lado da moeda, né, que é o julgamento e o sol, né? Então o sol mais o julgamento. Então, é, o sol aparece junto com o julgamento. E aí, de novo, o sol é uma carta que tem um significado extremamente positivo, né? Então, significa que tudo vai bem, significa que tá tudo legal, que tá só alegria, que as coisas estão bacanas, e que à luz do sol tudo é claro. Aquele é um momento verdadeiro que você está tendo na sua vida. E aparece a carta do julgamento. Se aparece a carta do julgamento, significa que alguma coisa precisa ser reavaliada. Por mais que esteja tudo bem, por mais que esteja tudo lindo, sempre tem alguma coisa que precisa ser reavaliada. E aí, olha só que legal, a gente consegue ter uma perspectiva da do aspecto negativo da carta do Sol. O que acontece quando a gente passa um dia ensolarado na praia sem passar protetor solar? A gente se queima, pode ter uma queimadura de primeiro, de segundo grau, pode ter uma insolação, alguma coisa ruim pode acontecer. Então, nem sempre estar à luz do sol é bom. A gente precisa se proteger do sol, porque ele é um astro que está muito perto da gente e ele emite uma radiação que, quando utilizada de uma maneira positiva, traz benefício para a gente. Mas a se a gente faz uso dessa radiação de maneira contínua e sem proteção, a gente pode se queimar, a gente pode se prejudicar. Então, nem sempre estar à luz do sol é uma coisa positiva, nem sempre é uma coisa boa. Então, a gente precisa se proteger do sol. E a carta do julgamento, junto com o sol, vai trazer isso para nossa atenção. Tá tudo muito bem na tua vida, meu amigo. Tá tudo muito legal na tua vida. Mas o que dá para fazer para ficar melhor? Ou o que dá para fazer para que as coisas não percam, para que as coisas não percam como que eu posso explicar? O que dá para fazer
para que o sol não deixe de ser saudável, para que o sol não pare de ser saudável para você. Entende onde eu quero chegar? Então, sim, pode ter uma conotação positiva, mas dentro da perspectiva terapêutica do tarô, sempre tem coisas que a gente pode fazer para mudar, né? Sempre tem coisas que a gente pode fazer para melhorar a situação em que a gente tá bom? E aí depois a gente tem lá, nas tradicionais tiradas de passado, presente e futuro, ou nas de caminhos possíveis, se eu tiro uma carta da família 2, no sentido geral, significaria ou poderia significar 12 escolhas ou destinos possíveis, de acordo com as cartas que saíram juntos? Sim. De novo, dentro da perspectiva terapêutica do tarot, não existe só um caminho, não existe certo e errado. Existem vários caminhos a seguir, né? De novo, a vida é uma ramificação de caminhos, assim, não existe só um caminho para seguir. As tiradas de passado, presente e futuro, dentro da perspectiva terapêutica, elas trazem um leque de oportunidades para as pessoas. E as cartas da família da sacerdotisa, elas têm essa dualidade, elas têm essa perspectiva, elas têm essa abrangência de oferecer inúmeras possibilidades. Então, sim, a gente está falando que pode significar duas escolhas ou dois destinos, sem problema nenhum. Até porque, quando a gente fala sobre futuro, quando a gente faz leituras de tarô sobre o futuro, a partir do momento que a pessoa conhece o que pode acontecer com ela no futuro, ela já tem o poder de mudar. Então aquele futuro já não vai mais acontecer. Aquele futuro já deixa de ser uma possibilidade. E aí a pessoa ela tem a oportunidade de fazer as coisas acontecerem de uma maneira diferente, tá bom? Então sim, existe aí essa perspectiva de mudança para tiragens com para tiragens de passado, presente e futuro quando saem cartas da família de número 2, porque de novo, elas oferecem possibilidades, né? Então, a gente pode mostrar essas possibilidades aí para os consulentes na leitura, tá bom? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários o que você achou. Se você gostou, deixa seu like e a gente se vê daqui a pouco na aula 3, a aula da família da Imperatriz. Tá bom? Boa noite. Até já já.